Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui desse livro maravilhoso, Boa Nova, do Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, o primeiro capítulo chamado Boa Nova. Então a gente está aí mês de novembro, pouco mais de um mês para o Natal. Então é aquela época propícia que a gente gosta de estar lembrando de Jesus, da Boa Nova, dos Evangelhos. Então vamos aí nos ater a esse livro por alguns, nos próximas semanas. E o primeiro capítulo, aqui, olha, Humberto de Campos, a gente vai fazer a leitura, para fazer algumas reflexões. Então começa aqui Humberto. Os historiadores do Império Romano, então aqui, olha, primeiro, ele já começa, no título Boa Nova, já tem uma referência aqui, E nessa referência, olha só, vamos ler aqui tudo, Embora o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e os dicionários prescrevam o uso do hífen para a palavra composta Boa Nova, o Conselho Editorial da FEB optou, em virtude da preservação do título original, tradicionalmente adotado, e de critério estético, por usar o termo sem hífen, sem hífen, sempre que figurar como título situado na capa, na folha do rosto, no cabeçalho ou no rodapé da página. No corpo do texto da obra, o vocabulário segue a regra ortográfica, mantendo-se com o hífen. Sim, porque o nome do livro é Boa Nova, E na capa do livro não tem o hífen, mas aqui o primeiro capítulo ele colocou um hífen e está fazendo essa explicação, que realmente ia ficar meio estranho o hífen aqui. É uma licença, como se fosse uma licença poética. Não é poética, mas a capa fica mais bem composta assim, sem o hífen, E aqui no texto mesmo eles mantêm a regra ortográfica. Bom, vamos à leitura. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto César, Caio Júlio César Otávio. Quem é, Caio Júlio César Otávio? Quem é ele? Vamos lá. Caio Júlio César Otavianus Augusto, que ele se denominou o Augusto como um adjetivo, Imperador romano chamado primeiramente Otávio, depois Otaviano, herdeiro de Júlio César. Então ele era filho do Júlio César, que foi assassinado ali pelo Brutus, até tu, Brutus, Então vamos lá. Caio Júlio César Otaviano chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se contra a usurpação de Antônio, com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, que era um governo formado por 3 pessoas. O poder não estava nas mãos de um só, E em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Os desastres de Antônio no Oriente foi ali o que se relacionava a ele, o Júlio César, ali, Júlio César, e a Cleópatra, O Marco Antônio, Acho que é Marco Antônio, por isso que tá falando aqui. É Marco Antônio. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado.
Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo depois de guerras seculares e tenebrosas. Então, aqui a gente faz um parágrafo, por quê? Porque Roma era nessa época, nesse momento, né, era a nação, a superpotência da época, né? Era a nação mais poderosa que existia no planeta. Então, dominava todas as nações, né, do mundo antigo ali. E por que que isso se dava, né? Porque eles tinham ali um poderosíssimo exército, né? E esse poderoso exército vivia, obviamente, em guerra. Então, né, Roma conquistou tudo que conquistou como? Através de lutas sangrentas, batalhas, guerras, né? Vencendo ali os povos, dominando, conquistando, né? Enfim. E foi assim que ela se tornou aquela superpotência, através da força, fazendo uso da força. Então, Roma sempre esteve em guerra, sempre estiveram em guerra. E nesse momento, né, nessa fase aí do Caio Júlio César Otaviano, depois do assassinato lá do Marco Antônio, aí eles estavam em paz, né? Então, era um momento de paz esse momento aqui esse momento que estamos lendo aqui de Caio Júlio César Otaviano, era uma época incomum, uma coisa assim, incomum, não se via Roma em paz. E nesse período ela estranhamente estava em paz, né? Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Então, como eles estavam em paz, as manifestações artísticas ali eram muito expressivas. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se, por mais de uma vez, às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dartros dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e a sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência, queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Então, ele era um homem, embora fosse o homem mais poderoso ali, né, do planeta naquele momento, ele era de uma saúde muito fragilizada. Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento da sua única filha, exilando-a na ilha de Pantadária, por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Então, veja, o Caio Júlio César Otaviano,
Ele chega ao poder numa época de paz, ele mantém a paz, né? Ele era uma pessoa de sentimentos nobres e dignos, ele era de uma ética que a gente percebe aqui por essa leitura que ele era um homem muito ético, tanto que ele não compactuava com comportamentos ali equivocados da sua filha, né? Então ele toma uma dura decisão. Então ele era um homem ético, justo, né? Mas porém ele tinha duas problemáticas, né? Ele tinha saúde fragilizada e ele tinha essas dores no coração. Como assim no coração? No sentimento, né? Porque as pessoas ali mais caras para ele não tinham a mesma ética que ele, e ele, fiel aos seus ideais, né? De um homem ético, se viu ali obrigado a estabelecer uma lei, né, aonde ele exilava a própria filha por causa dos comportamentos ali abusivos que ela tinha, né, reprocháveis que ela tinha. E acho que a filha dela, né, neta também, então ele teve que exilar as duas. E a esposa dele era dada ao costume de envenenar os inimigos, né, então quando era muito simples ali, quando ela tinha algum desafeto, ela achava que ela, né, recorria a esse artifício de sair envenenando as pessoas. E quando ele descobre isso, ele também não compactua, né, dessa atitude da mulher, e ele também toma ali providências, né, ali de afastamento mesmo da mulher, da filha, por não compactuar, por não aceitar o tipo de conduta imoral e antiética que elas tinham, né? Então vamos lá. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha imprecisão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas como favorito dos deuses. Todos esses são o quê? Artistas, poetas, né? Pessoas das artes, né? Então é um momento em que estavam reencarnando espíritos com esses objetivos. Os guerreiros tinham encarnado em gerações para trás, né? Nesse momento estavam encarnando os poetas, né? Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, crivavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, né? Então ele era infeliz, né, com essa vida familiar que ele tinha. Se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo e, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de imorredoura beleza. Então ele declamava versos ali, né, dentro dessas angústias que ele sofria na sua vida íntima, ainda assim ele se sentia em paz e feliz, e ele declamava esses versos de Horácio. Olha: ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual,
que nunca possas ver algo maior do que Roma, né? Então, o amor à pátria, ele expressa nesses versos. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, ninguém entendia por que estava aquela vibração tão de paz no ar. Ninguém sabia ali no momento. Depois a história mostra, né? A história vem nos mostrar, os historiadores falam, foi numa época de paz. E o que é a paz, né? É uma vibração, né? Um clima de paz pairando no ar. Foi nesse clima que chega Jesus, né? Então vamos lá. Mas isso a gente só tem essa percepção depois, na hora que vai narrar e que faz essa, que olha para trás e vê a história, né? Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre, né, o Alexandre o Grande, ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Então ali era um marco, né? Um divisor de águas. Aquele momento da história estava ali pronto para receber o Cristo, né? Que nós sabemos dividiu a história, né? Antes dele, depois dele. E para que ele viesse meio que natural a gente entender que a atmosfera do país, que a vibração do país, né, do planeta, devesse estar ali realmente preparada, né? Preparada. E nós sabemos que houve um grande preparo para a vinda dele. Por que houve um grande preparo? Porque era necessário que ele tivesse os colaboradores, porque ele já chegou dizendo: não vim destruir a lei. Ele até poderia vir aqui fazer milagres, claro que sim, eu não tenho a menor dúvida que Jesus teria poder para derrogar até as leis da natureza, né? Pela grandeza, pela condição dele, eu não acredito, ele até poderia, mas não, né? Não poderia ser assim. Ele não veio destruir nenhuma lei, ele veio dar cumprimento às leis, né? E ele veio dar testemunha do amor de Deus por nós. Então ele precisaria ter o quê? Sozinho ele não poderia, ele teria que ter aqueles ali que fossem dóceis o suficiente para estarem junto dele, aprenderem com ele, né? Então esses espíritos já vieram ali, né, naquele momento, já estavam reencarnando para que tudo se desse da forma como se deu, né? Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento e morredouro. Então, né, era aquele momento, ele fala em parábolas ali, a festa de bodas, né, fala do noivo, né. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. O mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho,
o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão da sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. Então, assim termina esse texto do Humberto de Campos, né? Onde ele, nesse último parágrafo, ele fala do Evangelho, né, que é um livro de amor e de alegria, que começa com a descrição da gloriosa noite de Natal. Então, quando começa o Evangelho? Quando nasce Jesus. E esse nascimento, ele tem que ser... É um símbolo, né? Não só porque nasceu, mesmo porque veio, porque encarnou aqui, mas no sentido de o nascimento no nosso coração. Ele precisa nascer em nós. Jesus precisa nascer em nós. Se Jesus já tivesse nascido em nós, não existiriam mais guerras. Em nós, quando eu falo nós do planeta Terra, né? Então Jesus ainda precisa nascer dentro de nós. Por isso que a gente precisa comemorar Natal, 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 Natal mesmo, ler, né, muito isso, pensar em Jesus não só nessas épocas do ano, mas pensar e viver os seus ensinamentos o ano inteiro para que ele realmente nasça em nós. E aí ele continua, fala aqui, né? O Evangelho começa com esse nascimento e termina aonde? Aonde termina, né? Termina, olha, na visão da Jerusalém libertada, entrevista por João, através da mediunidade de João, ele enxerga a Nova Jerusalém. O que é essa Nova Jerusalém? É aquela cidade que ficou toda destruída, tantas guerras, tantas coisas ao longo dessa... É isso? Não. A Nova Jerusalém é o planeta Terra regenerado. Enquanto Jesus não nascer dentro dos nossos corações, de todos nós, ele nascer aqui dentro, não só na manjedoura. A manjedoura seria o nosso coração, que o nosso coração se transforme numa manjedoura de luz para receber Jesus e para a gente viver de acordo com seus ensinamentos, com seu evangelho. E aí nós vamos ver a Nova Jerusalém. O que é isso? O novo planeta Terra regenerado, sem guerras, sem tantas dificuldades. Então, assim eu me despeço, tenham todas uma ótima semana, fiquem com Deus. Olá, desejo que todos estejam bem. Na segunda parte de nossas reflexões de hoje, vamos ver um texto do livro Estudo e Vida, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, e ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E é o capítulo 17, cujo título é Acidentados da Alma. Compadece-te dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Inclina-te, porém, com igual compaixão para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Além da posição de necessitados pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros menos atrativos e desejáveis. Surgem pessoalmente bem postos, estadiando exigências ou formulando complicações. No entanto, bastas vezes trazem o coração sob provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas. Contudo, em vários lances da experiência,
são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos que nos deixam e abandonam nas horas de crise, mas, em muitos casos, são enfermos de espírito que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza, todavia, estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras quando a praga as dizima. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada, que o remorso atenaza e a dor suplicia. Não te digo que aproves o mal, sob a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermo, que socorre a contusão sem alargar a ferida. Restaurar sem destruir, emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Comentando um pouco este texto, nos faz lembrar que o Espiritismo expressa o Cristo, quando diz que fora da caridade não há salvação. Principalmente, rico ou pobre, amoroso ou bruto, todos precisamos uns dos outros. Nós, com nossas imperfeições, precisamos de auxílio de outros. E para merecermos a ajuda e para agradecermos a ajuda que recebemos no momento certo e através da caridade, é fazer o bem pelo bem, sem pensar em retribuições. E nesta mensagem, esses espíritos que participam das leis do bem nos falam sobre a bondade, a compaixão, sobre os necessitados e os problemas da dor e das provas, escolhidas ou não. Esses irmãos pedem para nos apiedarmos daqueles que sofrem. Esses irmãos são os espíritos que estão dando a mensagem, Então, eles pedem para nos apiedarmos daqueles que sofrem moléstias ou desastres físicos ou morais. Seus sofrimentos se manifestam no corpo, na aparência e em suas ações. Também devemos prestar atenção àqueles que não se mostram agradáveis na feição por apresentarem problemas na alma, chagas ocultas, apresentando lesões dolorosas. Há aqueles que, bem vestidos, bem apresentados, que fazem exigências e criam dificuldades, mas podem ter provas difíceis gravadas no coração, que vibram intensamente o sofrimento. São enfermos do espírito, que traem amigos, apresentam-se ingratos, abandonam aqueles que os amam, não aceitam o acolhimento carinhoso, provavelmente estão tão agitados pelo desespero e agem como delinquentes e causam desgosto profundo por escolherem o comportamento incorreto frente às dificuldades. Estes, em muitas circunstâncias, são almas que se deixaram levar pela tentação e, portanto, trazem em sua mente muita angústia e tormentos, remorsos e dores que o torturam. Obviamente, não devemos concordar ou aceitar com o mal, porém, diante desses acidentados da alma, agir
com autocontrole, com cuidado. Tenhamos compaixão e ofereçamos o auxílio que pudermos, sem fazer acusações e nem dando lições morais, para não aumentar a dor do outro. Isto é restaurar sem destruir, é agir para consertar, sem banir ou anular. Afinal, esses irmãos desnorteados, presos a labirintos mentais, dos quais precisam se libertarem de forma mais satisfatória, mais ajustadamente. E como o Espírito escreveu, abre aspas, em qualquer processo de reajuste, recordemos Jesus, que veio para ensinar, servindo e corrigir, amando, fecha aspas. Então, sigamos esses exemplos nessas situações. Nessas situações que aparecem não só com pessoas que convivem conosco ocasionalmente, mas até na família podem surgir situações assim. Continuando a leitura do mesmo texto, tem um subtítulo que é Aspectos da Dor. Os soluços de dor são compreensíveis até o ponto em que não atingem a fermentação da revolta, porque depois disso se convertem todos eles em censura infeliz aos planos do céu. A enfermidade jamais erra o endereço das suas visitas. As lágrimas, em verdade, são iguais às palavras. Nenhuma existe destituída de significação. Então, as lágrimas existem, há um motivo para sair essas lágrimas, né? Do rosto de alguém, né? Dos olhos de alguém. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Então, aquele que já sofreu é capaz de entender aquele que sofre hoje. A evolução regula também o sofrimento das criaturas e nelas se evidencia mais superficial ou mais profunda conforme o aprimoramento de cada uma. Realmente, né, conforme o grau da evolução da pessoa que passa pela dor, ela tem, dependendo do grau evolutivo, ela vai saber lidar melhor ou não com a dor, seja ela qual for, né? Uma outra frase: se você pretende vencer, não menospreza a possibilidade de amargar, algumas vezes, a aflição da derrota como lição no caminho para o triunfo. Realmente, né? Quando nós iniciamos um projeto, né? Imaginamos que ele vai ali dar tudo certo, mas é óbvio que todos os projetos, tudo que fazemos, surgem os percalços que devem nos incentivar e nos esforçar mais para que aquele projeto vá adiante, né? E seja a pessoa conquiste aquilo que ela está buscando. As barreiras que podem surgir não devem ter maior valor do que o desejo, né? A vontade daquela pessoa de uma realização. Aprende melhor quem aceita a escola da provação, porquanto sem ela os valores da experiência permaneceriam ignorados. Olha que interessante, né? Quem aceita as provações, né? Que existem as provações, estamos sujeitos a elas, né? Nós teremos mais capacidade de vencer as dificuldades, né? Além do mais, as dificuldades que surgem ganham experiência, ampliam a possibilidade das visões, né? do que há a fazer para se tornar melhor ainda no projeto que estamos criando, né? A dor não provém de Deus, de vez que, segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. A dor, então, né, é um fruto dos nossos objetivos, mas
que representam ou manifestam-se, né, o fato de não termos determinados conhecimentos, determinadas visões de nossas ações, né, dos nossos objetivos claramente. Então, portanto, não é Deus, né, que gerou a dor, né? É a criação, nós, né, que criamos aquelas situações, mas que são experiências que adquirimos para que em outros momentos saibamos superar certas situações mais difíceis. Esse texto, né, que foi escrito, ele, ditado, né, pelos Espíritos, eles têm como base a questão 943 do Livro dos Espíritos, e eu vou ler aqui. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E a resposta é: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da sociedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Então, vimos nessa questão que o desgosto pela vida, né, é resultado de vários fatores, tais como a ociosidade, que certamente a pessoa não se dá a oportunidade de se conhecer, né, de conhecer as suas próprias capacidades. Também tem a falta de fé em Deus e em si mesmo, não tem como manter, né, manter a perseverança. E a sociedade também tem suas responsabilidades ao falhar em oferecer oportunidades necessárias para o auxílio no desenvolvimento do autoconhecimento e na educação moral, e não só se preocupar com a intelectual, que também nem sempre é devidamente trabalhada. Não só na escola, mas na família também, na sociedade, nos lugares onde se frequenta. Também vou ler, né, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, que foi citado aqui no livro, né? Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E, se a manevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das de que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo nesse caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais,
ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quem deu essa mensagem foi o Espírito José, um espírito protetor, Bordeaux, em 1863. Finalizando esta mensagem, desejo a todos uma boa semana e que todos estejam em paz. Oremos e confiemos em Deus.